Vamos dar início, então, à nossa audiência pública. Bom dia, senhores, bom dia, senhoras. Na qualidade de autor do requerimento que convocamos essa reunião, eu declaro aberto os trabalhos de hoje. Gostaria de informar inicialmente que as nossas reuniões são transmitidas em tempo real pela internet e que esta audiência seguirá o modelo interativo, ou seja, em que o público poderá acompanhar ao vivo e participar, enviando perguntas aos deputados por meio do link cd.leg.br/democracia_2554. Nós estamos nos reunindo hoje para debater, então, o Registro Nacional de Veículos em Estoque, o RENAV, em virtude da aprovação do requerimento de nossa autoria, e também do 8221 do nosso deputado José Neto. O 80 do deputado Lucas Gonzalez, faltou colocar. Lucas Gonzalez, requerimento 80. Também do Lucas, tá ok, bem colocado. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e saudar o nosso presidente Everton Calamucci e, na qualidade da saudação a ele, todos os nossos integrantes desse segmento tão importante para o Brasil, que faz um serviço excepcional, que, além de ter a presteza e a responsabilidade e a seriedade na condução dessa função, geram muito emprego a nível de Brasil, esse Brasil afora, que tanto precisa do trabalho, e que vem no lugar certo. Vem na Câmara dos Deputados, que é a casa do povo, é a casa de leis, onde a gente pode aqui debater e representar a sociedade e representar as pessoas. É o lugar certo para isso. E este debate, este fórum, com certeza, eu acredito que seguirá da melhor maneira possível, atendendo o pleito dessa classe tão representativa a nível de Brasil. Saúdo a todos que nos ouvem nesse momento. Participam da reunião o Eduardo Chances, é o diretor do Departamento de Gestão de Política de Trânsito, o Denatran. O nosso presidente da Federação Nacional, como já falei, Everton Calamucci. Eider Marcos Antunes de Almeida, que é o presidente da Federação Nacional dos Sindicatos Estaduais dos Servidores dos Detrans, estaduais e municipais e do Distrito Federal. Ernesto Marcelani Neto, presidente da Associação Nacional do Detran, AND. Fernanda de Almeida Abud Castro, é isso? Diretor executivo da Associação de Notários e Registradores, a Noreg Brasbr. Também o João Batista Simão, vice-presidente, e Marcelo Franciuli, diretor executivo da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Eu quero fazer uma saudação especial também, que acompanha a nossa audiência pública, com muito prazer, com muita alegria, receber o nosso grande amigo, catedrático, doutor, professor Rogério Portugal Barcelar. É um grande paranaense, ilustre figura, reconhecida a nível nacional, que com a sua presença aqui nos deixa bastante feliz e satisfeito pelo que Vossa Excelência é e representa no meio jurídico, no saber jurídico, e nesse momento também representando a Confederação Nacional, dos Notários e Registradores. Muito bem representado. Iniciaremos, então, a Senacom e o Ministério Público Federal apresentaram suas desculpas e não indicaram representantes. Convidaram foram, Everton, mas não estiveram presentes, não puderam estar presentes. Vamos colocar rapidamente as normas para o nosso debate, antes de passar a palavra aos nossos convidados. Peço a atenção dos senhores presentes para as normas estabelecidas no regimento da nossa casa. Cada expositor disporá de 10 minutos para as suas explanações, ressaltando que esta reunião tem horário de tempo previsto para as 10h30. Essa sala será ocupada por outra comissão, a partir das 10h30. Então, eu gostaria que nós nos prendêssemos com bastante objetividade e clareza, para que a gente possa cumprir esse horário, porque temos que entregar nas salas 10h30. Informo que somente os deputados e deputadas poderão interpelar os expositores. Cada deputado terá o prazo de 3 minutos para formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo os senhores expositores de igual tempo para a resposta, facultada a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. Essa reunião está sendo gravada, por isso solicito que fale ao microfone
declinando o nome, quando não anunciado por esta presidência. Então, quem se for se manifestar, por favor, identificar para que a gente deixasse registrado na casa. Na sequência, então, eu gostaria agora de convidar o nosso presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito, Everton Calamucci, vem lá do Paraná e representa também toda a categoria a nível nacional, através da federação. Com você a palavra, irmão. Não ligou. Ligou? Alô? Oi? Bom, bom dia, nobre deputado Vermelho, grande deputado, grande nome da política do Paraná, aqui em Brasília. E é com grande satisfação, uma alegria que a gente está vendo também o Paraná, um estado que vem se inserindo de forma muito grande na política do Brasil. Mas eu aqui venho fazer talvez aqui o contraponto. Porque ideias, projetos, e principalmente ideias, não são metais que simplesmente se fundem. Eu acho que nós temos posições diferentes. E eu tenho uma posição completamente diferente de tudo que foi dito. Infelizmente, eu tenho que ser franco para dizer que estou completamente seguro do que vou dizer. Sou contra. E a Federação Nacional dos Despachantes é contra. Primeiramente, é bom se lembrar da nossa história recente. A nossa história recente é a história do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que vem acumulando uma série de fiascos. Uma série de fiascos com as suas resoluções. E eu vou enumerar rapidamente, deputado Vermelho. Quem não lembra dos primeiros socorros, band-aid para socorrer vítimas de acidentes no trânsito. Depois, extintor de incêndio. Depois, nós tivemos a ADPV com alguns problemas por falta de responsabilidade de informar primeiro ao Itamaraty que nós teríamos veículos trafegando com papel A4, que é o CRLV eletrônico, por outros países, inclusive signatários do Mercosul, mas que os sistemas não se cruzavam. Motoristas de caminhões, cargas presos no Paraguai. O Chile nem se fala porque não faz parte do Mercosul. Placa Mercosul. Com todo o respeito à placa Mercosul, ao que foi ao convênio de Montevidéu, onde lá foi criada a placa Mercosul, mas não há nenhuma comparação, não há nenhum cruzamento de informações da placa Mercosul. E uma coisa, a população brasileira está contra. O brasileiro gostaria que o seu município e o seu estado tivesse constando na placa, mesmo que a tarjeta. Mas isso não é o caso que nós vamos aqui. Vamos adentrar a questão da resolução que está do RENAVE, que é a 797, e depois teve alteração com a resolução 818 do CONTRAN. Né? Eu entendo, e nós aqui, despachantes do Brasil, principalmente despachantes de trânsito, que operam junto aos DETRAN do país, nós temos preocupações. E aqui eu não estou colocando somente a preocupação da categoria. Acima de tudo, nós estamos preocupados com o cidadão brasileiro. Também com os comerciantes, agência auto, as multimarcas. Né? Então, mais uma resolução. E o Denatran, o CONTRAN, vem legislando de forma muito grande. Vem legislando, muitas vezes o deputado, que tem o voto do povo, que tem o seu trabalho, muitas vezes tem um projeto deputado e que não chega ao fim, até às vezes do mandato, 4 anos, não consegue aprovar um projeto devido a todo um processo de tramitação de um projeto de lei dentro dessa casa e do Senado e depois lá na Presidência da República. Então, é difícil para o deputado. É difícil. No entretanto,
conselhos, e eu vou até generalizar, não é só o CONTRAN, não, outros conselhos de agricultura, vêm legislando muito mais que esta casa. Nós já chamamos isso de legislações extravagantes, ou legislações atípicas. O CONTRAN se baseou para criar essa resolução, a 797, teve outras anteriores, e depois a 818, baseado no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha só, o artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte: os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de uso de placas de experiência. Às vezes o veículo vai dar uma saída e tal. Então, isso aqui. Disso aqui, para uma resolução 797, com uma série de artigos, criando uma série de situações, e mais ainda, logo em seguida, a resolução 818, que alterava 2 artigos aqui, que alterava o artigo 12 e o artigo 15, né? Alterava. Na verdade, eu acho que o CONTRAN extrapolou as suas prerrogativas. E vou dizer o porquê. O artigo, aqui essa revolução do artigo da 818, no seu parágrafo 2º, ele alterou aqui, né? O comprador de veículo usado deve providenciar transferência de propriedade junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito, ao DETRAN, no caso, né? do Estado ou do Institucional, para emissão de novo CRV e CRLV, mediante a apresentação da TPVE e nota fiscal de venda nos termos do parágrafo 1º do artigo 123 do Código, dispensando o reconhecimento de firma do comprador. Dispensando o reconhecimento de firma do comprador. Deputado, é de uma insegurança jurídica toda a prova. É de uma insegurança jurídica. Vou dizer por quê. Eu posso comprar um veículo, financiá-lo, em nome do deputado Vermelho, porque não precisa da sua assinatura nem o seu reconhecimento, faço o financiamento, fico o carro e não pago. E aí? Aí, aqui, né, nessas resoluções aqui, nós tivemos, inclusive, não se fala mais em vistoria, inclusive de carro zero. E nós vemos lutando há muitos anos no Paraná para que na vistoria do veículo zero tenha o odômetro, que é o controle de quilometragem desde o nascimento do veículo. Ah, é veículo zero? Não, mas ele não é zero. Ele sai da fábrica, ele anda no pátio, tem uma quilometragem. Às vezes o cidadão que compra o veículo não transfere, ele não vai registrar o primeiro emplacamento imediatamente, ele fica algum tempo com o veículo, talvez 3, 4 dias, e roda com esse veículo. Quer dizer, o carro já não é mais zero quando vem ao DETRAN, e nós precisamos saber. Porque lá na frente, quando ele for pela cadeia de transferências, a gente tem que saber exatamente qual é a quilometragem desse veículo. Porque estão adulterando também a quilometragem. Você compra um carro que está dizendo que é 30 mil, no entanto, ele já rodou mais de 200 mil quilômetros. E aí, claro que há depreciação no valor de um veículo de 30%. Então, são questões técnicas e jurídicas. Outra questão, veículo com problemas de motor adulterado. Ora, a ausência de vistoria vai necessariamente ocorrer esse tipo de problema. Nós temos também veículos de categoria aluguel que não se alterada a categoria, tendo o risco de embarque de carga. Veículos com correções cadastrais, que cada estado tem um sistema onde a divergência no cadastro de veículo, exemplo, Rio Grande do Sul, não informa na base nacional a quantidade de eixos, tanques e demais alterações realizadas no veículo. Informações somente na base estadual. E o que mais me preocupa nesse sistema de RENAVE, a capilarização de ferramentas de Estado. Então, está se ofertando para empresas particulares oferta de base de dados. Oferta de base de dados, quer dizer, está começando a capilarizar. Todo mundo vai ter acesso a dados de pessoas e dando uma insegurança muito grande. Então, eu gostaria de deixar claro. E uma outra situação. Vamos pegar agora as repercussões tributárias e os tratamentos tributários. Vamos lá. Você é obrigado a emitir nota fiscal no carro zero. Sim, carro zero. A incidência de IPI.
a incidência de ICMS. Evidente. Esse veículo usado, e aí vem a minha pergunta, com emissão de nota fiscal, nas outras operações subsequentes, haverá incidência de ICMS? Nós sabemos que o sistema de venda de veículo, né, de imposto, tem um tratamento tributário chamado substituição tributária. Ora, se nós tivermos a incidência de imposto nas operações subsequentes, possivelmente nós entraremos num outro problema constitucional, que é a bitributação ou o princípio, pela nossa Constituição, da não cumulatividade de imposto. Também temos a questão que passa aos DETRANs fiscalizar comércios. Quer dizer, cabe ao DETRAN agora, se o comerciante lá não for informar corretamente dados e tal, o DETRAN vai ter que fazer uma fiscalização, começa a ser um órgão fiscalizador de empresas. Está aqui. Aqui no artigo, inciso 2º do artigo 6º. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito do Estado e do Distrito Federal fiscalizar os estabelecimentos e aplicar multa prevista no parágrafo 5º. Quer dizer, aí eu acho que me perdoe o CONTRAN mais uma vez. Eu não quero que se repita mais um fiasco, mas parece que está entrando em áreas que o pessoal desconhece completamente. Por isso, deputado, eu gostaria de ser mais enfático. Nós sei que nós temos tempo, o tempo urge, mas eu gostaria de deixar claro, aqui nessa casa, quero também, nesse momento, agradecer também a presença do Elvis Badico, presidente do Sindicato dos Despachantes de Trânsito do Triângulo Mineiro e Além Parnaíba, da dona Maria de Jesus, presidente do Sindicato dos Despachantes de Trânsito do Distrito Federal, que vem nos também dar esse apoio aqui, aos meus companheiros do Estado do Paraná que vieram aqui dar esse apoio e contribuir também para que a gente consiga resolver esse problema. Para concluir, o pedido aqui fica, um pedido cumulativo. Eu vou fazer um pedido, ou melhor, alternativo, né? Ou pela sustação total da resolução, ou para que se discuta nesta casa, que aqui é o local para essa discussão. Como na abertura, foi feliz, extremamente feliz, em dizer que aqui é a casa, essa comissão, é o local para se discutir essas questões. E que se volta a discutir aqui, com os deputados que fazem parte dessa comissão, e rever alguns pontos dessa resolução. Isso vai estourar em quem? No contribuinte brasileiro? No cidadão brasileiro? A insegurança jurídica que isso está causando? Né? Falta de vistoria, enfim, o sistema Renave 0 km não é aberto, o comprador será obrigado a emplacar seu veículo com a concessionária, pagando em dobro, muitas vezes, o valor cobrado pelo despachante. Então, nós temos toda uma série de situações que vamos ter que reavaliar, analisar, e eu peço a essa casa, a essa comissão, que suspenda temporariamente a resolução ou extirpe ela do ordenamento jurídico desse país. Muito obrigado, deputado Vermelho, pela oportunidade. Me perdoe se eu feri alguém ou se fui radical, mas nós temos que discutir essas questões, sim, aqui nessa casa e reavaliar essa resolução para que não se faça um novo fiasco, para que não se tenha um novo fiasco de mais uma resolução mal feita pelo CONTRAN. Muito obrigado. Eu agradeço o nosso presidente, Everton Calamucci, entendo a preocupação de todo o segmento e o setor, acho de grande importância, se for o caso, trabalharmos, discutir um pouco mais com o nosso segmento e ver a possibilidade de sustar, através de decreto legislativo, a resolução 797, para que possamos, então, termos um entendimento e que atenda toda a demanda, todo o setor, em especial o contribuinte.
Eu acho importante e de grande valia a presença de vocês aqui. Isso vem contribuir e vem despertar e dar uma chacoalhada na Câmara Federal, nos deputados que representam seus estados, e a gente pode sim conversar com mais colegas que defendem o setor, defendem os despachantes e defendem também a segurança que temos que proporcionar ao usuário, ao adquirente, enfim, às pessoas que nos dizem respeito a essa resolução. Por questão de inversão um pouquinho da ordem dos oradores, eu gostaria então de conceder a palavra ao Ernesto Marcelani Neto, que é o presidente da Associação Nacional do Detran, AND. Por gentileza, o senhor tem 10 minutos. Bom dia, deputado Vermelho. Bom dia a todos que estão aqui. Desculpa, falará então, né, aqui representando, né? Pois não, Portugal. Pode continuar. Bom, bom dia. Não sei se todos me ouvem. O senhor me ouve? Está ouvindo? Sim. Muito obrigado, então. Bom dia, deputado. Bom dia a todos que estão compondo aqui esse debate. É um prazer estar aqui representando a Associação Nacional de Detrans por um tema bastante relevante aqui para a gente, um tema, de certa forma, novo, né, para todos os Detrans, mas um tema bastante importante. A gente entende que todos os Detrans do Brasil vêm passando por um grande processo de digitalização, de facilitação de acesso a serviço, né, tanto os documentos quanto os serviços. Hoje, São Paulo, que é o Detran que eu presido, 76% dos serviços são entregues sem que o cidadão vá até uma unidade nossa, né? E isso é fruto de um grande esforço das nossas equipes, um grande esforço cobrado constantemente aqui pelo nosso governador, enfim, por todos que, de alguma forma, atuam na cadeia do trânsito. Já é uma realidade essa digitalização quando a gente trata dos CFCs, quando a gente trata dos despachantes, nossos parceiros aqui no atendimento ao cidadão, médicos, psicólogos, enfim, né? Toda a cadeia hoje passa por esse grande processo, buscando aí trazer benefícios ao cidadão, facilitando o atendimento, agilizando a entrega dessas demandas, né? E a gente enxerga no nascedouro do Renave um pouco também desse processo, de tornar o processo mais simples, menos burocrático, né? E quando a gente olha para alguns estados que já implantaram o Renave, a gente vê razões distintas pelas quais motivaram essa implantação, né? Santa Catarina tem lá uma característica específica, Mato Grosso do Sul, enfim, né? Cada estado aí buscou construir um modelo de Renave que o atendesse melhor e que, de alguma forma, o ajudasse, né, a enfrentar algumas dores, né, tirar aquele calo que está apertando o sapato da gente, algumas dificuldades que a gente tem no dia a dia da gestão dos nossos Detrans e da relação com o cidadão e com os nossos parceiros. Então, a gente entende que é um movimento muito salutar, é um movimento que traz credibilidade ao processo, que traz formalização, que traz segurança, que traz agilidade, que traz menos burocracia, né? E por determinação aqui do nosso governador, além disso tudo, deve ser um processo mais barato, mais econômico, para quando a gente olha para a cadeia como um todo. Então, o Detran de São Paulo, especificamente, falando aqui da minha realidade aqui, que é a qual eu estou vivendo mais próxima, né? Mais no dia a dia, a gente trabalha para que seja menos burocrático, para que seja mais barato e para que a gente entregue um serviço de qualidade ao cidadão de São Paulo, aos concessionários, né, às lojas de veículos, etc. Então, portanto, essa é a linha que a gente está seguindo aqui, é a linha que a AND entende que deve ser seguida, né, em todo o Brasil. Os Detrans acreditam nessa nova realidade, acreditam no Renave, outros um pouco mais avançados, outros um pouco mais atrasados em relação à sua implantação, mas é unanimidade que vem para facilitar, para nos apoiar, para nos ajudar e, acima de tudo, para trazer um serviço melhor para o cidadão. Então, portanto, a AND é entusiasta dessa ideia, é entusiasta desse projeto. A gente entende que, como todo projeto, né, alguns ajustes depois que você começa a implantação talvez sejam necessários, algumas adequações. A resolução inicial, ela traz um aspecto bastante amplo, né, que muitas vezes
pode dificultar no dia a dia aqui a nossa operacionalização, né? Mas, em linhas gerais, a gente trabalha para que seja um serviço adequado, um serviço de boa qualidade, com bons prestadores de serviço e, acima de tudo, que saia mais barato para a cadeia, principalmente para aqueles que estão atuando aí nesse setor de veículos. Então, é um pouco aqui, deputado, a nossa visão em relação à Renave. Não vou entrar muito no aspecto técnico, que vejo que o Eduardo Sanches está aqui, que é o grande mestre aí em relação à Renave, quem vai poder dar todos os detalhes. E o Detran de São Paulo caminha para, muito em breve, aí, publicar a nossa portaria de Renave, estabelecer essa nova condição para todos os nossos lojistas, concessionários, enfim, lojas de veículo, né? E, por óbvio, garantindo aí que a gente tenha um processo mais simples, menos burocrático e, acima de tudo, mais barato do que o que a gente tem hoje. Ok. Concluiu, então, Ernesto? Da minha parte, sim, deputado. Ok. Nós agradecemos a sua participação e dispensar esses minutos importantes para o segmento. E, na sequência, então, vamos conceder a palavra ao Eduardo Sanches Farias, que é o diretor do Departamento de Gestão da Política de Trânsito, o DENATRAN. Por favor, com você, então, a palavra, Eduardo. Muito obrigado, deputado. Me ouvem bem? Bem, alto e bom tom. E obrigado. som também. Muito obrigado, deputado Vermelho, presidente. Queria cumprimentá-lo e a todos os presentes, né, dessa... O Renave é um projeto que vem sido demandado há muitos anos pela cadeia produtiva do setor, né? Porque qual é o grande problema que se tem para o Estado, para o cidadão e para os envolvidos no processo, né? Na comercialização de veículos entre um cidadão e um lojista que trabalha com revenda de veículos usados, novos e usados, a prática do mercado era, e todo mundo fez isso durante muito tempo, era o duty em branco, né, o famoso duty em branco, ou procuração. O que deixava o cidadão vendedor na situação de que esse veículo entrava na loja e ele não sabia o que ia acontecer com ele. Esse veículo, essa loja pegava esse duty em branco com a procuração e revendia para uma outra loja, passava para uma outra loja parceira, ia para um terceiro, e no final chegava na mão de alguém, do consumidor final, que ia no Detran, na hora, 30 dias depois, 50, não importa quanto depois, até muitos anos depois, e o cidadão vendedor do veículo original estava lá, responsável por qualquer coisa, solidariamente, como diz o código, responsável solidariamente por qualquer evento que acontecesse com esse veículo. Nas multas, etc., tudo batia no proprietário, porque para o Detran, o proprietário ainda sou eu que vendi o veículo, e não quem comprou que ainda não transferiu, né? E outro detalhe importante, a cadeia dominial da posse desse veículo e da propriedade não era registrada em lugar nenhum. Aparecia uma venda minha, do Eduardo, vendendo para o deputado Vermelho, quando na realidade passou pela loja A, pela loja B, e no final era só o deputado Vermelho comprando o meu carro, né? Então, a informalidade do setor é e o próprio setor, vendo essa informalidade, falou, nós temos que tomar uma medida para combater isso. Então, nós estamos com o Renave, a gente traz condição de ter o registro da propriedade no nome da loja. Quando eu entreguei o veículo na loja, na troca do novo ou na troca de um usado ou mais novo, seja o que for, esse veículo entra no estoque da loja, já passa para a propriedade da loja na mesma hora, deixando eu que vendi o carro para a loja na situação confortável de que eu cumpri minha obrigação. A loja consegue fazer o registro desse estoque e para ela é uma vantagem muito grande, porque ela tem como negociar capital de giro com um estoque real como garantia. Então, para o lojista é bom, e para o consumidor final, para o deputado Vermelho, que foi lá e comprou esse carro que foi meu um dia e hoje é da loja, ele está recebendo um carro que a cadeia dominial está registrada, que tudo está registrado. E para o Estado ainda tem uma coisa. Numa ponta tem o Detran, que hoje só vê uma taxa de transferência de propriedade entre o Eduardo e o deputado Vermelho, e hoje ele vai passar a ver, mesmo que seja uma taxa reduzida, como os Detrans que já estão adotando o Renave fizeram, uma taxa muito reduzida para estimular que a loja entre no processo, e nessa taxa reduzida o Detran tem um ganho que hoje ele não tem. E tem um outro adicional. Além disso, o Renave, condição do Renave é a emissão da nota fiscal. Então, a gente tem a cadeia dominial registrada, uma receita adicional ao Detran,
temos a emissão da nota fiscal na compra e na venda do veículo, ou seja, acaba a sonegação fiscal, e é segurança jurídica para todos os envolvidos no processo. Então, assim, a digitalização que o Renave traz, os documentos digitais, etc., tudo isso é em benefício da sociedade. É um processo que a gente vê desde da sua concepção, isso começou em 2011, para o senhor ter ideia, deputado. Em 2011 foi as primeiras reuniões que houveram para a concepção do Renave. Isso se concretizou em 2017, se eu não me engano, com uma resolução anterior, 2017. E aí agora, na edição da resolução que está em vigor, em 2019, 2020, é que o Renave passou a ser uma realidade. Então, o primeiro Detran que entrou foi de Santa Catarina. Hoje a gente já tem 853 lojas aderidas ao Renave, nesses 5 estados que estão operando o Renave: Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. Nós já tivemos mais de 30 mil transações de entrada em estoque e saída. Quer dizer, é um processo que vem crescendo, né? A possibilidade de crescimento é muito grande. E querendo também, deputado, colaborar com o problema do tempo que nós temos, eu acho assim, que é um processo que todos ganham. O cidadão vendedor ganha, porque cumpre essa obrigação e não fica com aquele carro no nome dele ad eterno, né, até que alguém transfira com uma procuração ou com um duty em branco. É uma condição boa para o lojista que recebe esse veículo e forma seu estoque regular, oficialmente registrado. E para o comprador, no processo na linha final, também está comprando um carro, sabendo que ele está comprando um carro que passou por um processo de vistoria, que está regular, registrado no Detran, em nome da loja que está vendendo para ele. Ele conhece quem está vendendo o carro para ele. E para o Estado, ele tem a minimização da sonegação fiscal, porque existe a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal na entrada e na saída, e, eventualmente, uma renda, um aumento de arrecadação para o Estado, para o Detran, que sempre é uma coisa importante também, que precisa ser olhada, né? Então, eu entendo esse processo como um ganha-ganha para todos os envolvidos. Era isso, deputado, que eu queria colocar. Muito obrigado. Eu agradeço as palavras bem esclarecedoras, né, com conhecimento profundo da causa, do Eduardo Chances Farias. E na ordem, em sequência, então, vamos ouvir. Eu gostaria o deputado Zé Neto está me ouvindo, que é o autor do requerimento 82 e que contribui muito com esta casa, e conceder a palavra a você, que com certeza vai nos ajudar também nesse debate. Deputado Vermelho, se tiver alguém para se inscrever agora, o tempo que eu queria chegar aí no plenário, estou chegando no plenário, indo para o plenário. Aí, Vossa Excelência, botaria alguém na minha frente o tempo que eu chego no plenário. Senhor presidente, deputada Boni pode fazer uso da palavra, se Vossa Excelência permitir. Vermelho? Sim, pode falar. Oi, Zé Neto, estou te ouvindo. Eu chego daqui a pouco aí, estou chegando no plenário. Ok, tranquilo. Estou indo para o plenário, então, eu te vejo aí. Concedo, então, até a sua chegada ao nosso deputado Abuani, para que enriqueça o nosso debate. Por favor, com você. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse debate, tão importante debate, né, que é a questão do Renave. Fiz questão de estar presente, inclusive em loco pessoalmente aqui, presencialmente, porque sou relator do PDL 645/2019, que visa sustar os efeitos da resolução 678. Sim, que a 678 foi revogada pela 797, que foi alterada pela 8818 de 2021, porém, este parlamentar entende que os vícios nessas alterações, nas revogações, não foram sanados. Continuam os mesmos vícios. O CONTRAN, exorbitando da sua função de regulamentar, criando legislações, deveres e obrigações, que devem ser por força de lei. E eu estou aqui nesta audiência pública para me certificar de qual posição irei tomar no relatório. Tá?
Então, é importante estar ouvindo os dois lados, ambos os lados, porque entendo eu que o PDL continua em discussão. Inclusive, foi pautado na CVT e retirado para uma melhor reflexão. Inclusive, vou me reunir com o deputado autor do projeto de decreto legislativo para nós ter uma linha convergente aos encaminhamentos desse projeto de decreto legislativo. Quanto à questão do Renave, existem algumas preocupações. Primeiro, a questão do segmento da categoria dos despachantes, que foi aprovada uma lei que regulamenta a profissão, porém, houve o veto do presidente da República e está nesta casa para que seja derrubado este veto. Esta resolução, uma mera resolução, ela visa, no meu ponto de vista, exterminar um segmento, uma categoria centenária, né, que sempre fez a interlocução do cidadão junto aos órgãos de trânsito. E essa mera resolução visa simplesmente exterminar uma categoria de participar desse processo em questão que estamos discutindo. Uma outra dúvida que este deputado tem é que para estar aderindo ao Renave, sei que se trata de uma opção, nós temos que entender também, senhor presidente, quem é que vai operacionalizar esta plataforma? Porque para eu aderir ao Renave, eu entendo que tem que haver uma plataforma. Quem que vai operar essa plataforma? É o próprio governo? É empresas privadas? Quanto vai custar? Porque o objetivo do Renave, entendo eu, acredito, que é desburocratizar e diminuir os custos ao consumidor final. Isto realmente vai acontecer? Ou será que é mais uma oportunidade de onerar bolso e enriquecer corporações? Sabemos realmente que esse sistema tecnológico chegou, é importante para o nosso país, entendo perfeitamente, mas tem muitas plataformas digitais que não cumprem o seu papel, mas estão já bilionárias. Bilionárias. Cursos EADs, pelo amor de Deus, está acabando com a formação dos nossos condutores. Ninguém faz nada, só pega a certificação. Será que essa é mais uma plataforma para enriquecer algumas pessoas? Então, esse deputado aqui vem aqui participar desta audiência para me certificar das posições que devo tomar quanto a esse projeto de decreto legislativo. E parabéns, senhor presidente, por dar essa oportunidade de abrirmos esse debate tão importante. Obrigado. Nós é que agradecemos, deputado Abuane, e, de fato, Vossa Excelência contribui muito porque tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Eu só gostaria de perguntar se o 645, de sua autoria, de 2000... Certo. Ele é o relator. Então, o relator do 645 de 19, ele não trata sobre a 797. Ela não existia ainda, certo? A portaria 797. Não sei se seria o mesmo tema, a mesma matéria, mas é importante a sua contribuição aqui para que a gente possa aclarar e ver o passo seguinte depois dessa audiência pública. Enquanto o Zé Neto está se dirigindo para a Câmara, que eu estou vendo ele aqui dentro do veículo, mas em breve lhe espero aqui, meu irmão. Por favor, Abuneto. Senhor presidente, só para concluir, então, esclareço que realmente, né, a 797 ela não existia quando da época desse PDL, e foi pautado nessa comissão o debate do PDL 645, porém, né, o deputado, naquela oportunidade, Hugo Leal, ele pediu a retirada do PDL por perda de objeto. Mas nós entendemos que não perdeu o objeto, porque se trata da mesma matéria e os vícios continuam. Os mesmos vícios continuam, né? Então, seria isso, presidente. Obrigado. No caso, no seu relatório, pode-se trabalhar, então, a adição do assunto que trata a 797 e vejo que versa da mesma matéria, né? Então, eu acho que é importante e eu fico feliz em poder contar com a sua contribuição e a gente ter um próximo passo depois dessa audiência pública que a gente possa, de fato, resolver de uma vez por todas essa situação que aflige o segmento.
e a sua contribuição é importante, como do Zé Neto, próprio Hugo Leal, que é do Rio, nosso partido, inclusive, companheiro, amigo, nós podemos ter essa tratativa e construir, então, a 2, 4, 6 mãos, a solução para que esse problema aí pare de afligir a nossa gente do nosso setor. Fernanda de Almeida Abud Castro, diretora executiva da Associação dos Notários e Registradores, ANOREG. Por gentileza, com você, então, por 10 minutos, a sua explanação. Deputado, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode continuar. Então, está ótimo. Quero agradecer ao senhor, em nome da ANOREG Brasil, em nome do presidente Cláudio Marçal Freire, e dizer que é uma honra estarmos aqui, podermos participar desta sala, desse debate tão importante para a sociedade, e colocar também todos os cartórios do Brasil à disposição dos senhores. Já temos aí, né, um contato grande com a questão do Denatran, né, dos Detrans, e os cartórios fazem parte desse movimento que é tão importante para a população na questão de transferência de veículos e para que, de alguma forma, haja uma responsabilidade civil concreta daquele que é realmente o proprietário do veículo. Eu quero dizer que a adoção da tecnologia, hoje, essa questão de todo o sistema virtual, digital, é extremamente importante, não há como fugirmos disso, e que os cartórios estão também preparados nesse mundo hoje totalmente virtual, estamos aí com os nossos sistemas, não só a ANOREG Brasil, todos os nossos institutos membros, cada um responsável pela sua área de atuação, pela sua natureza, e aqui, então, principalmente o notariado, porque é ali que a gente tem, né, um contato mais forte nessa questão de reconhecer a firma e de aí fazer um comunicado de venda. Eu quero dizer que nós estamos com o e-notariado extremamente também pronto, com toda a tecnologia. Até convidamos um colega nosso, que é o Andrei Guimarães, mas ele não conseguiu entrar ainda. E, de toda forma, o que eu quero dizer, o recado que eu acho que notários e registradores devem falar, em que pese que o doutor Rogério Bacelar está aqui, e com toda a propriedade ao presidente da Confederação, falará em seguida, mas quero dizer que nós orientamos a população. Hoje, a nossa preocupação enquanto cartórios extrajudiciais talvez seja, estamos preparados virtualmente, estamos com a tecnologia de ponta, assim como o governo, assim como o Denatran, estamos. Mas até onde a população está também totalmente preparada para isso, ou até onde é preciso ainda haver um agente para fazer um contato, para explicar, para conseguir colocar a população inserida nesse sistema virtual, sem, de alguma forma, comprometê-la, para que não haja um desequilíbrio. Eu quero aqui chamar atenção para esse fato de que estamos todos engajados, trabalhando com a tecnologia, com esse mundo virtual, estamos mesmo com os nossos sistemas todos prontos, mas talvez para que possamos aqui hoje, nesse diálogo, viabilizar a questão daqueles que talvez não estão ainda tão preparados. Então, quem sabe um sistema híbrido para que possa haver essa segurança jurídica e não deixarmos de atender toda a população, todo tipo dela, certo? E, por fim, mais uma vez, dizer que estamos aqui, então, à disposição, que os cartórios estão preparados. Somos hoje 13.500 cartórios em todos os municípios, na maioria dos distritos, e que, por isso, pela capilaridade do sistema, creio que é uma parceria muito interessante e é uma segurança jurídica maior para a população que a transação seja feita nessa questão interativa do governo, dos sistemas, das empresas com os cartórios brasileiros. Era isso, deputado, e fico aqui totalmente à disposição para ouvi-los e tirar alguma dúvida, caso seja necessário. Doutora Fernanda, obrigado pelas
palavras esclarecedoras e, de fato, a categoria notários tem um papel fundamental e importante, além da responsabilidade, da seriedade e da segurança jurídica que traz à população brasileira quando se tratar desse tema também. Eu gostaria de registrar a presença do deputado Abuani, de São Paulo, uma alegria de poder contar com Vossa Excelência, o querido amigo Evrando Romão, do meu estado, do Paraná, deputado atuante, combativo, que representa muito a nossa região. É um prazer tê-los aqui também. Na esteira, eu gostaria de, excepcionalmente, abrir uma palavra ao nosso presidente, né, o professor Rogério Portugal Bacelar. Ele representa a Confederação Nacional de Notários e Registradores. E, com certeza, a sua fala trará aqui avanços significativos e é muito importante que a gente ouça a voz também da experiência. Com Vossa Excelência, por 10 minutos, professor Rogério. Muito obrigado, meu querido deputado Vermelho. O Estado do Paraná está de parabéns por tê-lo aqui na Câmara Federal, pela sua atuação e pelo seu trabalho. Obrigado. Eu queria também agradecer ao deputado Zé Neto, que ele foi o autor do convite para que eu estivesse aqui hoje, e que quero dizer o seguinte, que nós, notários registradores brasileiros, sempre estivemos preocupados com o problema de compra e venda de automóvel. Tanto que, em 2006, levamos ao Denatran um estudo feito pela Federação, pela Febranor, junto com o Convém, do meu querido amigo Márcio Liberbal, e discutimos durante quase 6 meses com o Denatran a possibilidade da comunicação de venda de veículos ser feita diretamente no cartório após o reconhecimento de firma. E em 2007 assinamos um convênio com o Denatran inédito na época e levamos para o Brasil inteiro. Aonde você, esse problema que o diretor do Denatran falou, do DUT branco, multas, isso ficou equacionado a partir da comunicação de venda, porque as pessoas que compravam o veículo já eram simplesmente, na hora que iam fazer a transferência no cartório, já era feita a conferência, era feita a comunicação de venda aos detalhes. Essa novidade trouxe um benefício tremendo para a população brasileira e trouxe um benefício tremendo aos próprios Detran, às lojas de automóvel, às locadoras de veículos, aonde nós atendemos a todos eles. Quero também dizer o seguinte, que nos colocamos em várias ocasiões com o diretor do Denatran à disposição para discutir esse problema e poder contribuir. Fomos chamados 1 ou 2 vezes e depois não fomos chamados mais, talvez por causa da pandemia ou porque acharam que não era importante a nossa presença. Só que nós somos detentores da segurança jurídica. Notários registradores que dão a segurança jurídica a toda a transferência de veículo. E, por isso, precisamos ser ouvidos sempre. E queremos ser ouvidos, deputado Vermelho. Queremos ser ouvidos pelo Denatran, pelo COTRAN, pela Presidência da República, por órgão que tiver que ser ouvido. Porque antes disso, nos chamavam sempre. Acho importantíssimo que os despachantes estão aqui, porque graças aos despachantes, essas transferências são feitas com mais rapidez e com muito mais humanidade. Eu quero cumprimentá-lo por nos convidar e dar a oportunidade da gente poder discutir. E coloco tanto a Federação, o Febranor, que tem o convênio assinado com o Denatran, como também a Confederação Nacional de Notários e Registradores, à disposição dessa casa, à disposição do Denatran, para discutir para que esse sistema seja feito com excelência e não seja feito sem segurança jurídica. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor, deputado. Eu tenho outro compromisso, tenho que me retirar, mas agradeço do fundo do coração em nome de todos os notários e registradores brasileiros. Nós, professor, é que agradecemos a sua participação importante, que com certeza enriquece e nos dá segurança e ter a alegria de poder estar sempre contando com a vossa amizade e a vossa contribuição a nível de país. O senhor já é um homem de Brasil, não é mais só do Paraná, e o Paraná lhe emprestou com o seu conhecimento para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado pela participação.
Na sequência, então, eu gostaria de convidar o João Batista Simão, que é o vice-presidente, ou o Marcelo, né? Tem duas pessoas aqui. Franciuli, diretor executivo da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FenaBrave. Por gentileza, quem é que vai usar a palavra? É o João ou é o Marcelo? Inicialmente... Vou começar a falar, deputado. Bom dia, deputado. Bom dia. Depois eu passo a palavra para o Marcelo, mas eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentá-lo em seu nome a todos os participantes. Obrigado. Então, doutor João Batista Simão, é isso? O numeral vai ser... exato. Oi. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Estão sendo ouvidos? Cortou um pouquinho, mas estamos ouvindo. Ah, ok. Então, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo em seu nome a todos os participantes. O Marcelo terá os números e os dados oficiais aí da FenaBrave, que congrega todos os concessionários de caminhões, automóveis. Ele tem todos os números de lojas e de concessionárias, e número de funcionários que trabalham nessa área. O processo RENAR foi muito bem exposto, né, pelo Neto, presidente do DETRAN, pelo Eduardo, presidente do Senatran. E, digo mais, também a FENALT, que deveria estar participando disso, mas estão como ouvintes, que representam as lojas de automóveis particulares, né, são os independentes, que tem 48 mil lojas nesse país e 600 mil funcionários, para falar da FENALT, os números, porque o Marcelo vai dar os da FenaBrave. Mas eu diria que não, esse processo ele não conflita, ele não exclui nenhum dos participantes do processo de transferência ou de compra e venda. Ele simplesmente dá a formalidade necessária para que a segurança, como foi muito bem colocado pelo Neto, muito bem colocado pelo Eduardo, seja mantida e não seja transferida para outro. Porque existem inúmeros aí judiciais por conta, inclusive, o processo por assinatura, não seria a assinatura moderna de hoje, mas por procuração, onde os concessionários, os automóveis em lojas com procuração, não estão registrados, não tem o imposto devido, que é o ICM, que não pode ser esquecido, que será de grande valia para os estados também. E, Marcelo, eu gostaria que você desse os números da FenaBrave, que você tem isso aí no seu formulário, e diga quantas pessoas trabalham nessa nossa área, que seria a área, vamos dizer assim, formal, que é onde nós pedimos, e não excluindo ninguém, porque o processo vai ter os cartórios que reconhecerão firma, apenas uma rodada não terá a participação dos despachantes, mas não é compulsório. Aqueles que quiserem poderão continuar com seus despachantes. Os particulares, obviamente, continuarão. Marcelo, com você a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Simão. Vocês me ouvem bem, deputado? Sim, te ouço bem. Pode continuar, Marcelo. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, deputado Vermelho. É uma honra poder participar dessa discussão aí, esse foro tão estrelado aí. Cumprimentar nossos parceiros aí, despachantes e cartórios, fazem parte integrante do processo da comercialização de veículos. Deputado Vermelho, eu, em seu nome, agradeço também ao presidente da comissão e preciso fazer alguma contextualização para entender a profundidade e o objetivo principal do RENAR. Bom, primeiramente, deputado, a FenaBrave, ela representa hoje 52 associações de marcas de todos os segmentos de veículos automotores. Nós somos detentores de contrato de concessão, né, das montadoras instaladas ou importadores instalados no Brasil. Nós somos 7.300 concessionários, estamos presentes em mais de 1.000 municípios. Nosso setor, só o setor da distribuição, ele representa mais de 4% do PIB. Complementando o que o vice-presidente Simão colocou, a FENALT, que também poderia estar presente aqui, mas acredito que estão ouvindo, são mais 48 mil lojas e em torno de 300 mil empregos diretos. O nosso setor também em torno de 300 mil empregos diretos.
Quer dizer, é uma cadeia extremamente importante, deputado, porque se você colocar aí os empregos indiretos que esse setor gera, nós passamos de 2 milhões, né? Contextualizando, deputado Vermelho, eu tenho que deixar claro também algumas coisas. O Brasil é um dos países que mais tributa veículos no mundo. Esse veículo, desde a sua produção até a venda como 0 quilômetro, depois a sua reinserção na cadeia como usado durante longos anos, ela é uma espécie de coletoria de impostos, não só dos ICMS, PIS, COFINS, impostos federais, os combustíveis, pedágios, toda a cadeia de serviços agregada ao setor. Então, é um setor extremamente importante para a economia e da sua geração de empregos. Deputado Vermelho, é importante frisar aqui, eu acho que tem alguma confusão às vezes, o RENAVE, ele basicamente, ele é um sistema que só vai operar comerciantes de veículos que têm o seu KNAI primário, né, no seu contrato social, sejam eles concessionários autorizados ou lojistas independentes. Ele não afeta a pessoa física diretamente, tá? O que ele traz de benefício? O RENAVE, ele é o conceito de mercadoria em estoque, deputado. Não tem sentido um comerciante de veículo adquirir um veículo, ele não adquire esse veículo para uso, então ele não precisa fazer essa transferência com toda a burocracia que o sistema gera hoje. Ele vai para uma base eletrônica, ele entra no seu estoque, e como o doutor Eduardo colocou muito bem, esse momento da entrada ao estoque, ele tem toda a formalização. A base é a nota fiscal eletrônica, ele vai ficar registrado, ele vai passar por checagem de se tem multa, se tem algum problema judicial, alguma restrição administrativa. Enfim, esse veículo ele vai ter um pedigree. Então, a segurança principal do RENAVE vai ser para o consumidor. Porque hoje, deputado, a informalidade nesse setor é mais de 70%. Né? Nós, concessionários autorizados, eu diria para o senhor que a informalidade é quase zero, porque nós somos regidos por montadoras que têm compliance, que têm uma série de exigências, quer dizer, o veículo faz parte da política comercial, enfim, mas os nossos parceiros lojistas independentes, o cenário é um pouco mais diferente, em função até da burocracia, porque ela é pesada para o comerciante, né? Então, deputado, feito esse esclarecimento, eu não vejo conflito, nós não vemos conflito com o despachante, com os cartórios, que são nossos parceiros. Enfim, o que a gente vai dar é nessa etapa que o veículo entra como mercadoria, que se alivie os custos, né? Traga segurança jurídica, simplificação, desburocratização, né? E o maior beneficiado disso tudo, deputado, é o consumidor final. O senhor tem uma ideia da importância do RENAVE? Inicialmente, ele nasceu para veículos usados. E ao longo do processo de amadurecimento, doutor Eduardo, depois, se quiser fazer mais um esclarecimento, acho que seria importante, nós vamos adentrar também para o RENAVE, para veículos 0 quilômetro. Explico. Hoje, deputado, nós temos um problema sério no Brasil, que é a clonagem de veículos que nem saíram das fábricas. Tivemos histórico aqui que veículos do próprio governo, de autarquias, foram clonados. Quer dizer, esse veículo, quando nasce, ele tem uma, existe uma, ele tem uma comunicação da fábrica com o sistema do Renavan, informando as características dele. E quando ele é vendido 0 quilômetro por um concessionário, ele cruza essas informações para ser o primeiro emplacamento. Nessa etapa da montadora para o Denatran, o Senatran, tivemos clonagem de veículos. E o RENAVE de zero, que vai ser um módulo também que deve ser implementado a partir do ano que vem, ele vai trazer muito mais segurança jurídica para esse processo. Eu acho que esses esclarecimentos eram necessários, deputados, porque nós não vemos conflitos com despachante e nem com cartórios. E, obviamente, o sistema é aberto. A opção é do consumidor, se ele quer usar despachante ou não. Aliás, os nossos clientes, todos os nossos concessionários trabalham com os despachantes, trabalham com os cartórios. O RENAVE ele vem facilitar os comerciantes de veículos. É um sistema que organiza a questão dos estoques e, por consequência, mais credibilidade para o próprio sistema financeiro, que é intensivo em capital, os volumes são altos,
E um veículo registrado no Renave traz uma segurança jurídica aos bancos, às financeiras que financiam esses estoques e, por consequente, os consumidores. Agradeço a oportunidade, deputado, e fico à disposição. Eu, inicialmente, agradeço o nosso vice-presidente, doutor João Batista Simão, pelas palavras que contribuíram com essa audiência pública, e a você, Marcelo, que é o diretor executivo da FenaBrave, que contribuiu muito também com a nossa audiência pública. Eu acho que há muito brasileiro sendo lesado e nós temos que ter toda a segurança possível. E esse debate é importante e salutar, porque ele vem melhorar cada vez mais a segurança do brasileiro na aquisição de veículo. Tem muita vítima no processo. O malandro existe e a cada dia cresce mais. A tecnologia, às vezes, quase que não consegue acompanhar o golpe, o golpista. Nós estamos aqui para melhorar isso como um todo para a nossa gente que lá fora está esperando o nosso trabalho. Eu deixo a palavra, então, livre, se alguém quiser se manifestar, até que a gente possa, então, receber o nosso deputado Zé Neto para que ele contribua também com esse debate. Por favor, não, Everton Calamucci. Apenas uma questão de ordem, presidente. Pelo que me parece no início, o senhor tinha relatado o início dessa audiência pública, depois nós teríamos réplicas de 3 minutos para cada um. A gente podia, enquanto o deputado Zé Neto não vem, podia também já aberta a palavra final, de 3 minutos para cada um, não sei, se é possível, se o regimento assim permite. Sim, nós podemos fazer, então, um tempo aqui para as considerações finais, de 2 minutos, né, para os debatedores, os palestrantes que estão virtualmente e presencialmente. Então, eu consulto a vocês que nos ouvem nesse momento, quem deseja, então, fazer as considerações finais. Gostaria de falar, deputado Vermelho, Marcelo Franciulli, que está falando. Marcelo, então, 2 minutos. Na sequência, o Gilberto. E depois, Eduardo. Depois o Eduardo. Pois não, 2 minutos. Deputado, só para reforçar, eu acho que existem ainda alguns mal entendidos aí por parte dos nossos colegas aí despachantes. Na realidade, o Renave ele vai funcionar na cadeia comercial, entre comerciantes de veículos. Quer dizer, o veículo, uma vez ido para o Renave e subindo numa base eletrônica, a responsabilidade total é do comerciante de veículos. Hoje, a realidade é muito pior do que isso, deputado. Porque hoje existem aí vários contenciosos civis, criminais, em função da informalidade, de documentos preenchidos em branco. Quer dizer, a atuação dos despachantes, dos cartórios, ela não tá afastada em momento algum. Eu acho que falta esse entendimento que é um sistema onde ele vem trabalhar o conceito de mercadoria em estoque. Isso em qualquer segmento, deputado. Não tem cabimento o comerciante pegar um veículo, fazer um documento com toda essa burocracia de transferência que é o Brasil todo. Não estamos falando em grandes centros, aí são mais de 5 mil municípios, muitos deles não têm Ciretran, quer dizer, o tempo é enorme, quer dizer, o comércio de veículos, ele precisa ter essa segurança jurídica. Então, era essa minha consideração, deputado. Eu agradeço e desejo a todos um bom dia aí e um bom final de ano, que todos tenham saúde e fiquem bem. Ok, mais uma vez, obrigado, Marcelo, pela sua contribuição. Na sequência, por ordem de inscrição, Eduardo, né? Por gentileza. Deputado, muito obrigado nas considerações finais. Eu queria só retomar o assunto das vantagens do processo, né? A gente, quando fala em uso de nota fiscal, é como se fosse um veículo zero. Ele entrou no estoque da loja, passou a ser mercadoria, e o veículo zero não tem reconhecimento de firma nem nada, é só uma nota fiscal que garante a propriedade. E é o mesmo conceito levado para o Renave. É um documento de saída do estoque, com a vantagem do cidadão poder ir para o Detran, fazer a transferência quando o veículo sai do estoque da loja e colocar isso no processo em nome dele, sem problema nenhum, né? E o Renave tem um negócio muito interessante também, que foi colocado aí, a falta do odômetro, né? O Renave registra o odômetro, é uma vantagem também, ele traz essa vantagem de registrar o odômetro, saber com quanto esse veículo entrou numa loja e com quanto ele saiu da loja. A vistoria também está prevista no Renave. O que não está previsto no Renave é uma vistoria de circulação. Por quê?
Eu estou vendendo o meu carro para o senhor, voltando ao exemplo inicial, e meu carro está com pneu careca e um farol queimado. Ele não passaria numa vistoria de circulação, mas numa vistoria de identificação que garante a autenticidade do veículo. Essa está prevista na resolução. E é mais um benefício para o cidadão. E com relação ao Renave Zero, o que a gente quer com o Renave Zero é que quem vendeu o veículo ao consumidor final, essa concessionária, ela informe ao Renave e ao Renavan quem é o comprador com qual nota fiscal, para que não haja a possibilidade de qualquer outro fraudar esse veículo, para que evite o clone do veículo 0 km que está acontecendo, dando um prejuízo para o consumidor, para as concessionárias e para as empresas fabricantes. Então, esse é o objetivo do Renave. O Renave só tem um processo focado no benefício do cidadão. O Espírito Santo, hoje, os despachantes fazem parte do processo. Santa Catarina, os despachantes fazem parte do processo. É um ganha-ganha para todo mundo, deputado. Essas são minhas palavras finais. Muito obrigado. Obrigado a você, Eduardo Farias, pela... Everton, rapidamente, do nosso horário. Apenas para encerrar, eu gostaria de, primeiro, agradecer magistralmente a tua condução nessa, Vossa Excelência, nessa audiência pública, e também agradecer a Valdimeire Xavier, também presidente do Sindicato dos Despachantes do Maranhão, que se faz presente, ao Gerry Adriane, que já foi nosso presidente do Denatran, e que fez um belo trabalho à frente do Denatran. A gente tem que reconhecer o seu trabalho, está aqui presente, é uma honra, né, poder estar com ele aqui. E lembrar o deputado Zé Neto, agradecer também o deputado Zé Neto e o deputado Buani, que é o relator dessa PDL, né, que visa sustar essa resolução. Acho, mais uma vez, quero novamente bater na mesma tecla. O CONTRAN pode legislar? Sim, pode. Legislar de forma de regulamentar leis que saem dessa casa. Agora, extrapolar é função dessa casa. Eu disse aqui, deputado Zé Neto, quero homenageá-los, porque vocês são os representantes do povo, que receberam o voto da população e que estão aqui para legislar. E muitas vezes um conselho composto por pessoas desconhecidas, que sequer um voto têm, estão legislando mais que essa casa. É hora, esse é o pedido que nós, da população, estou falando como cidadão brasileiro, né, que a gente tenha uma posição e a gente ter, sabendo que aqui é o nosso refúgio. Aqui é o refúgio da população brasileira, aqui é o nosso canto, que a gente pode exprimir através as nossas ânsias, através dos nossos deputados. Nossa deputada lá do Paraná, prazer em revê-la. Muito obrigado. Eu agradeço as suas breves palavras de considerações finais. Quero saudar a deputada Jaqueline Cassol, o deputado Yared, o deputado Paulo Calef, dizer da alegria de tê-los aqui ao final dessa audiência pública, dizer ao deputado Zé Neto que eu mesmo pedi a retirada do voto em separado do deputado Hugo Leal, naquela audiência, naquela sessão que me pediu, me comprometendo a conversar com o Hugo Leal, que é do nosso partido, né, Paulo, para que a gente possa, de fato, construir uma solução que atenda a todo o segmento. Então, devido ao nosso horário, 10h30, deputado Jaqueline, eu gostaria de falar um minutinho, não, obrigado. Deputado Yared, obrigado pela sua presença. Agradeço a presença dos expositores, dos senhores e senhoras parlamentares, dos assessores, dos participantes do E-Democracia e demais presentes. Encerro a presente audiência pública